E vamos para o último vídeo da semana Auxílio Acidente aqui desse canal. Hoje a gente vai falar de perícia para auxílio acidente. Eu já falei aqui, mas o vídeo é antigo, então vamos relembrar. Temos vídeos a semana toda, eu passei falando sobre auxílio acidente, então volta lá e tem uma playlist imensa de auxílio acidente aqui. Hoje a gente vai falar de perícia. Antes, eu preciso me apresentar aos que são novos aqui no canal. Eu sou Renata Menegassi, advogada especialista em direito previdenciário. Estou aqui para te ajudar, principalmente em aposentadoria por invalidez, auxílio doença, auxílio acidente e pente fino. Se você precisar da minha ajuda, existe um link na descrição do vídeo que você já fala com os meus colaboradores. Vamos falar de auxílio acidente? É o último vídeo da semana. Semana que vem eu vou fazer semana de outra coisa. Então fiquem tranquilos, último vídeo de auxílio acidente, perícia administrativa de auxílio acidente para você aumentar a sua chance de concessão do benefício na via administrativa. Eu sei, você é jovem gafanhoto aqui do meu canal, você sabe o que é auxílio acidente? Rapidinho. Auxílio acidente é um benefício previdenciário, paga ao segurado que sofreu um acidente e, em razão desse acidente, ficou com uma sequela que reduz a capacidade para o trabalho. Você sofreu um acidente, ficou com uma sequela, você pode trabalhar, continua recebendo da Previdência Social por conta dessa indenização, por ter o seu trabalho mais dificultado em razão da sua sequela. Você sofreu esse acidente, ficou afastado pela Previdência Social, fez a perícia lá documental ou passou por perícia, finalizou o seu tratamento, consolidou as lesões, agora esse é o momento de pedir o auxílio acidente. Você vai ligar no 135 ou você vai me contratar pelo link da descrição do vídeo. Mas você vai ligar no 135 e vai o quê? Agendar uma perícia de auxílio acidente na agência mais próxima da sua casa. O auxílio acidente exige perícia presencial, não dá para fazer só apresentando documentação. Então vamos ter que marcar uma perícia presencial para você. E aí, na data dessa perícia, eu sei que você já foi lá, já fez requerimento, já juntou todos os documentos lá no site do meu INSS ou no aplicativo do meu INSS, apresentou tudo, RG, CPF, comprovante de residência, todos os seus atestados médicos, seus prontuários, seus exames, tudo, você juntou tudo lá e agora você vai fazer a perícia do auxílio acidente. A primeira coisa que você tem que fazer é ir lá na lei. E eu sei, eu entendo, você não quer, mas você quer fazer sozinho, então eu vou te ensinar, fica comigo. Então presta atenção. Você vai ter que ir lá no decreto 3048 de 99, que tem um anexo. Nesse anexo, o anexo 3 do decreto 3048 de 99, você vai achar o anexo 3, que ali está previstas todas as sequelas que dão direito ao auxílio acidente na via administrativa. O perito do INSS, ele é um servidor público, ele tem que necessariamente obedecer o anexo 3, que são as sequelas que dão direito ao auxílio acidente. Se não estiver prevista a sua sequela ali, então ele vai indeferir, ele vai negar o seu benefício e a gente vai para a via judicial. Na via judicial, todo e qualquer tipo de sequela que reduza a capacidade para o trabalho dá direito ao auxílio acidente. Na via administrativa, só aquelas sequelas que estão previstas no anexo 3. Então, você vai procurar ali no anexo 3 a sua sequela. Qual é a sua sequela? Encurtamento de membro inferior. O encurtamento de membro inferior na via administrativa dá direito se tiver uma diferença de 4 centímetros ou mais. Então, você já sabe, se você tiver uma diferença de 2 centímetros, você não vai conseguir na via administrativa, você vai precisar da via judicial. Mas, se você tiver um encurtamento de 4 centímetros, conforme previsto no anexo 3, você vai se esforçar muito, pegar todos os documentos necessários, atualizar o atestado médico, atualizar os exames para você ter a concessão na via administrativa, para não precisar ir, não dar chance para o azar, para não precisar ir para a via judicial, que aí tem que realmente contratar um advogado, pagar os honorários do advogado, demora mais tempo para receber, então é mais trabalhoso mesmo. Então a gente faz força
para ter a concessão do auxílio acidente na via administrativa quando tem a previsão no anexo 3. Então, você achou a tua sequela lá no anexo 3, você vai pegar e vai fazer os documentos conforme aquela sequela. Então, você já achou sua sequela, você organizou a documentação, é o dia da perícia médica. Eu sempre peço, eu sei, Renata, o perito do INSS olha para a cara da pessoa e tem gente que tem cara de saúde, tem gente que tem cara de doente. Então, às vezes, para concessão do auxílio acidente, eu sei que não tem nada a ver, mas não adianta a gente se enganar, tá? Então, o médico olha muito para a cara da pessoa. Eu peço, tem um vídeo meu antigo aqui, falando sobre a aparência na perícia em geral, não do auxílio acidente. Então, eu sempre peço para a pessoa não se arrumar. Não é para não tomar banho, não é para ir igual sujo, nada disso, não é isso. Mas eu vejo muito laudo de médico perito do INSS falando, estava com o cabelo pintado, estava com a unha do pé feita, entendeu? Então não se arrume. É a primeira dica que eu dou. A segunda dica que eu dou, você já sabe a sequela que tem cobertura para o auxílio acidente na via administrativa, porque você foi lá no anexo 3 e procurou. Você achou a sua sequela? Tá bacana? É isso que você tem que convencer o médico que você tem. Você perdeu a capacidade, você perdeu a força em 50% do braço, é isso que você tem que falar para o médico. Que você não tem a capacidade do braço, que antes da fratura você tinha uma força e agora você tem 50% menos de força. Então, você tem que trazer o anexo 3 para sua fala. Você tem que trazer a sequela que está prevista lá para sua fala. E a terceira e última dica que é super importante é você explicar para o médico a sua função. A função para a qual você tem a redução da capacidade para o trabalho. Então, por exemplo, você teve um acidente e machucou o olho e perdeu um pouco da visão do olho. Você é motorista. Então, você precisa ter uma visão de profundidade. Aí você fala que você é motorista e que você perdeu a visão de profundidade. Você é trabalhador rural, que precisa ter força. Machucou o ombro, perdeu um pouco da força do ombro. Doutor médico do INSS, eu sou rural, eu machuquei o ombro, coloquei pino, placa, parafuso no ombro e eu perdi a força do braço porque eu trabalho na roça, porque eu planto milho, entendeu? Então você vai fazer esse link, você precisa fazer esse link entre a sequela que você tem e a atividade para a qual você está falando que você teve a capacidade reduzida. Porque para o INSS não basta existir uma sequela. Essa sequela tem que reduzir a capacidade para o trabalho. Só a existência da sequela, e sendo ela indiferente para o exercício da sua atividade, o INSS não vai te dar e quem sabe nem o judicial a gente vai conseguir. Um dos requisitos do benefício previdenciário é a existência de redução da capacidade para o trabalho e não apenas uma sequela. Por exemplo, você amputou a pontinha do dedo. Por incrível que pareça, tanto o judicial quanto o administrativo não acham o mindinho tão importante, tá? Eles não acham o mindinho importante. Importante nas mãos é o indicador e o polegar, que são essenciais, e os outros dedos eles vão perdendo a importância conforme vai ficando mais longe do polegar. Então, amputação da falange distal, da pontinha, do mindinho, a gente tem muita dificuldade de conseguir o auxílio acidente. Por quê? Porque a atividade para a qual a pessoa tem que ser habilitada, ela tem que ser muito manual, essencialmente manual. Por quê? Tanto na via administrativa. Na via administrativa não vai conseguir, porque a amputação de mindinho não está prevista no anexo 3. Só a amputação da falange distal do mindinho. Tá previsto amputação do polegar, amputação do indicador, desde que pegue a falange proximal, ou amputação de 3 falanges distal dos dedos da mão, tá? Do mindinho, se você amputou só o mindinho, não vai conseguir na via administrativa, mas tem uma sequela, não vai crescer a pontinha do dedo. Você sabe que não vai crescer, eu sei que não vai crescer, que faz falta, mas para a via administrativa a gente faz requerimento, faça requerimento administrativo, porque senão o INSS não pode fazer acordo na via judicial. E aí, na via judicial, amputou falange distal
do quinto dedo, a gente tem que comprovar que atrapalha para a sua função. Então, quando você for para a perícia administrativa lá, com todos os documentos, fazendo seu requerimento de auxílio-acidente, o que você vai me fazer, meu jovem gafanhoto aqui desse canal? Você vai explicar para qual função específica dentro da tua empresa, no seu trabalho, você tem a redução da capacidade para o trabalho. Porque se você não explicar, o médico não vai saber e esse é um dos requisitos da concessão do auxílio-acidente. Se você precisar da minha ajuda, você lembra, né? Tem um link na descrição do vídeo para agendamento de consulta, você fala com os meus colaboradores. O vídeo de hoje era sobre isso, semana do auxílio acidente. Foi uma delícia ficar com vocês essa semana toda. Espero vê-los o quê? No próximo vídeo, aqui nos comentários e lá no meu Instagram, no @doutora Renata Menegassi. Obrigado por ficar nesse vídeo até o final.